Olá, estudantes! Vamos para a nossa revisão e avaliação. Eu sou a professora Darlinda e a nossa aula de hoje é a aula 22, né? Que será a revisão e avaliação. Vamos à nossa revisão. Vamos recordar, né, por que os átomos se ligam. Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Por que existe essa necessidade, né, dos átomos se ligarem? Os átomos, eles se ligam para ele ter uma estabilidade. O que é isso, essa palavra, né? Estabilidade. Significa dizer que um átomo, ele procura ser estável para ele ter 8 elétrons na camada de valência. Isso aí, gente, é uma teoria que é chamada regra do octeto. Um cientista, ele estudou, né, e observou que os gases nobres, são aqueles elementos da família 8, eles são todos estáveis e eles têm uma dificuldade de se combinarem com outros elementos. Geralmente eles estão livres, né? Com exceção do hélio, que é estável apenas com 2 elétrons na camada de valência. E aí, através dos seus estudos, das suas observações, ele chegou a essa conclusão, que para ter uma estabilidade, os átomos precisam ter 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons seguindo, né, com exceção do gás hélio. Ok? E aí a gente vai estudar agora 2 tipos de ligações. Vamos começar com a ligação iônica. O que seria a ligação iônica? Ela é conhecida como ligação eletrovalente, tá? Esse tipo de ligação, gente, ela é realizada entre os íons. Ou seja, é necessário, né, que ocorra uma transformação do átomo neutro. Esse átomo neutro, ele precisa adquirir carga elétrica. Quem são essas cargas elétricas? Os cátions e os ânions, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de ligação iônica. Agora, existem assim, algumas características que são importantes para a gente identificar uma ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre quando você tem um metal reagindo com um não metal ou um metal também com um semimetal, tá bom? Então, observe aí que você tem um átomo de sódio. O sódio, se a gente for observar lá, né, consultando a tabela periódica, a gente vai ver que ele é um metal. Todo metal, ele é eletropositivo. Todo metal, hein? 78% da tabela periódica, os elementos químicos são metais. Então, o sódio, observe aqui, ó, ele vai doar um elétron. Por que ele doa um elétron? Por que ele não doa 2 elétrons? Né? Ele doa um elétron porque ele é da família 1. E todos os elementos dessa família têm 1 elétron para fazer a doação. Quando ele doa, observe que ele torna-se um cátion. Tá vendo? Por que eu sei que é um cátion? Porque ele se torna um íon com carga positiva. Íon de carga positiva significa dizer que ele teve uma perda de elétrons, tá bom? E tem o cloro, que é o não metal. Todos os elementos não metais gostam de receber elétrons. Eles são eletronegativos, tá? Então, não existe esse negócio de dar os elétrons, não. Eles têm uma eletronegatividade muito forte, então eles puxam mesmo, nem que o sódio não queira doar o elétron, eles atraem, tá bom? E aí ele adquire uma carga negativa com a doação do elétron. E aí ele se torna um ânion, ok, gente? E aí uma atração eletrostática faz com que eles se unam, né? Se atraem e formem esse composto aqui, que é chamado de cloreto de sódio, esse composto iônico. E aqui nós temos novamente, né? Qual é o composto iônico formado entre o átomo de cálcio e cloro? Vai ser quem? O cloreto de sódio, né? Tá aqui ele, o cloreto de sódio. Lembrando que essa formação acontece quando
o sódio se torna um cátion, né, com uma perda de elétron, e o cloro se torna um ânion com ganho de elétron. E assim estabelecendo, né, a estabilidade tão desejada. Ligação covalente. Na ligação covalente, os átomos, eles não formam íons. Só na ligação iônica, né? Então, na ligação iônica, uma característica dessa ligação é a formação de íons, como nós já vimos. E na ligação covalente, essa ligação, os elétrons vão ser compartilhados, compartilhado. Eu compartilho com você, mas eu não vou doar o meu elétron para você, você também não recebe, nós vamos compartilhar. Com que objetivo? Adquirir a estabilidade tão desejada, tá bom? Agora, qual é a característica? Como é que eu identifico, professor, uma ligação covalente? Quando um dos átomos é um ametal. O que é ametal? É aquele também, né, conhecido como não metal, tá bom? Então, quando eu tenho aqui, ó, dois não metais, então eles vão compartilhar elétrons, tá? Uma das características dessa ligação é que o ponto de fusão e ebulição são baixos. É o que não acontece com a ligação covalente, que tem ponto de fusão e ebulição altos. Nessa ligação, eu tenho compostos covalentes no estado gasosos e também posso encontrar eles no estados líquidos, ok? E a próxima cartela, ela nos mostra essa ligação, né? Então, a formação do gás cloro, olha aí, o cloro, ele é um não metal. E observe que para fazer essa ligação, eu preciso, ó, de dois átomos de cloro. O cloro, vocês já sabem que, por natureza, ele é eletronegativo, né? Ele quer se estabilizar, ele tem 7 elétrons e ele só precisa de um elétron para se estabilizar, né, ter a camada de valência completa. Quando ele encontra um outro átomo que é não metal, né, também gosta de receber elétron, o que eles vão fazer? Vão compartilhar, tá certo? Vão compartilhar esse elétron e assim eles adquirem a estabilidade. A mesma coisa acontece na formação do gás oxigênio, né? Para formar o gás oxigênio, observem aí que eu preciso de mais um átomo, mas observe que os pares eletrônicos aqui, porque quando na ligação covalente eles compartilham, há uma formação de um par eletrônico, tá bom? E aí, observe que no cloro eu só tenho um par eletrônico, certo? Porque eu só fiz um compartilhamento de elétrons. Já no oxigênio, que ele é da família 6A, tá? Todos os elementos dessa família 6A têm 6 elétrons na camada de valência. E vocês hei de concordar comigo que ele, para estabilizar, ele precisa de 2 elétrons, não é verdade? Então, se ele ganha 2 elétrons, ele fica com 8. Ele fica com 8 elétrons e aí ocorre uma estabilidade. Só que quando eu tenho 2 oxigênios que querem 2 elétrons, eles não... O que eles vão brigar? Não, eles vão compartilhar os seus elétrons. E aí observem que eles vão compartilhar, ó, 2 pares eletrônicos, tá? Tanto que a representação vai ficar assim, ó. Essa é a representação, né? Se a gente for fazer a leitura aqui significa dizer que está ocorrendo aí 2 compartilhamentos de elétrons, tá? Cada compartilhamento aqui, ó, desses elétrons é um parzinho eletrônico, ok? Aí nós temos uma aplicação, né? O selênio e enxofre pertencem à família 6A. Se é da família 6A, nós já sabemos que eles têm 6 elétrons. Sendo assim, o seleneto e o sulfeto de hidrogênio são representados, respectivamente, pelas fórmulas. Então, gente, observe que o selênio e o enxofre são da mesma família, têm 6 elétrons, eles precisam de quantos elétrons para se estabilizar, né? Eles precisam de 2. E quem vai fazer esse compartilhamento com o selênio e com o enxofre? É o hidrogênio,
tá? O hidrogênio, apesar de ser metal, mas ele não doa elétron, tá? Ele compartilha elétron. E aí observe que a resposta correta aqui, ó, vai ser a letra D. É essa que é o composto, a fórmula formada, né? O selênio tem 6, precisa de 2, vai precisar compartilhar 2 elétrons com 2 átomos de hidrogênio, tudo bem? Tá? Assim como o enxofre. Agora a gente vai falar sobre as funções inorgânicas, né? As funções inorgânicas, elas são 4. Ácidos, bases, sais e óxidos. Utilizamos aqui, para definir ácidos e bases, a teoria de Arrhenius, né? Do cientista Arrhenius, que estudou aí o comportamento dessas substâncias. Para ele, ácidos, quando estão em presença de água, eles se ionizam, tá? E aí eles vão produzir o cátion hidrônio ou o cátion H+. Então, todo ácido tem a presença do íon positivo H+ na sua composição. E aqui eu tenho um exemplo, né? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico. Observem aí a presença do hidrogênio na composição desse composto. As bases, por sua vez, são substâncias que, em presença da água, se dissociam e aí eles liberam um único ânion negativo, ao ânion hidróxido, que tem, ó, essa fórmula aqui, OH-. Então, toda substância que em presença de água liberar esse grupo aqui, ó, OH, esse grupo chamado de hidróxido, é uma base. E temos os sais. Os sais liberam um cátion diferente do hidrônio e um ânion diferente do hidróxido. Olha aqui, vou colocar para vocês, observem, isso aqui é um sal, tá? O cátion, né? Esse aqui é o cátion, certo? E esse aqui é o ânion. Observem que eles são diferentes do cátion H+, né, que é um grupo dos ácidos, e o ânion aí, que é o cloreto, é diferente do grupo OH- das bases. E os óxidos? Os óxidos são substâncias que são formadas por 2 elementos, sendo que um dos elementos tem que ser o oxigênio, ok? Olha aqui, esse aqui é um óxido. Aqui nós temos a nomenclatura, né, de alguns ácidos, bases, sais e óxidos. Ali, ó, ácido clorídrico, coloca a palavra ácido, o nome do elemento ligado ao hidrogênio, mas a terminação hídrico. Tem ali hidróxido de sódio, eu coloco a palavra hidróxido, a preposição de e o nome do elemento, que no caso é o sódio, hidróxido de sódio. E quando é um sal, eu vou colocar primeiro o nome do cátion, seguido do nome do ânion, né? Aqui é o cátion, esse é o cátion, tá? O primeiro elemento sempre é o cátion e o segundo elemento sempre é o ânion, ok? E aí fica cloreto de sódio. Aqui fica uma dica, preciso ter a tabela de cátions e ânions, porque os ânions têm nomes especiais aí, tá, gente? Não é algo comum da gente estar falando nomes de cátions e de ânions, só na linguagem química mesmo. E aqui nós temos um óxido, né? A gente, para nomear um óxido, a gente vai colocar a palavra óxido, depois a preposição de e o nome do elemento ligado ao oxigênio, que no caso aqui do nosso exemplo é o cálcio. Aí fica óxido de cálcio. Aqui nós temos, né, a nomenclatura. Observe aqui que aqui é uma base. O nome fica hidróxido de lítio. O outro fica aqui ácido bromídrico, o outro fica ácido clorídrico e o outro fica hidróxido de cálcio, tá? Esses são os nomes dessas funções inorgânicas, ok? E aqui nós temos um resumo
das reações químicas, né? O que é uma reação química, tá? A gente vai primeiro definir o que é uma reação química e em seguida nós vamos conhecer sua classificação, tá bom? Então observem aí, o que seria uma reação química? É um processo no qual uma ou mais substâncias, que são chamadas de reagentes, são convertidos em uma ou mais substâncias diferentes. Essas novas substâncias são chamadas de produtos, tá? As substâncias, elas podem ser elementos químicos ou compostos. Então, numa reação química, ela sempre é formada por reagentes e produtos. Os reagentes reagem entre si, né? Geralmente a quebra das ligações para a formação de novas substâncias, ok? E agora, nós temos aí, né, a classificação dessas reações químicas, ok? Então, quando eu tenho uma reação de adição ou de síntese, quando eu tenho, observem aqui comigo, eu tenho dois reagentes e aí ele vai formar um único produto, apenas um único produto. Então, eu tenho a formação da água. A água, hidrogênio, reage com oxigênio e aí, como produto único, eu tenho a água no estado líquido, tá? A decomposição, também conhecida como análise, é quando um único reagente, observe aqui, um único reagente vai se decompor. O que faz com que uma substância entre em decomposição, né? São agentes que perturbam o sistema, a reação. Pode ser calor, pode ser temperatura, pode ser eletricidade. Observe que aqui esse ácido, essa substância aqui que é ácida, que é um ácido, né? Vai se decompor em gás carbônico e água. Dupla troca ocorre quando eu tenho dois compostos e eles vão reagir trocando entre si um átomo, formando novos compostos. Aqui vou ter várias espécies químicas que vão entrar em contato entre si e vão formar novos pares, ok? Simples troca. Aqui, gente, é interessante que você precisa saber a reatividade das substâncias envolvidas. Quem é o mais reativo? Desloca, aqui ocorre o deslocamento do elemento que é mais reativo, tá bom? E aqui nós percebemos no exemplo que o ferro sólido reage com o ácido clorídrico. E a gente observa que o ferro ele é mais reativo e ele faz o quê? Ele desloca o hidrogênio, né? Formando aqui ó, um novo composto, ó, cloreto de ferro e o gás hidrogênio. E aqui nós temos uma aplicação, né? Ele quer saber aí, quer que diga quem é reação de síntese, decomposição e quer que justifique, não é isso? E aí observe que na letra A nós temos uma reação de simples troca ou deslocamento, tá? Observe que a substância zinco, ele reage com aquela substância ali, composta, né? E origina uma substância simples, que é o chumbo, e uma outra composta, que é o nitrato de zinco. Observe que ele é mais reativo que o chumbo, o zinco, né? Na letra B, nós temos uma reação de dupla troca. Duas substâncias compostas reagem entre si, originando duas novas substâncias compostas. E na letra C, uma reação de decomposição. E na letra D, uma reação de síntese, onde eu tenho duas substâncias originando uma nova, tá bom? E para finalizar a nossa revisão, nós temos aqui a classificação dos metais, só dando um reforço aí, né? A tabela periódica, ela pode ser classificada em metal, não metal e semimetais. Observe que metais é quase toda, né, a tabela periódica, quase todos os elementos são metálicos. O que é ser metal? É ser sólido, com exceção do mercúrio, que é líquido, ele conduz corrente elétrica. Não metais são poucos, né, eles podem ser sólidos e também gasosos e líquidos, como o bromo.
e eles não conduzem corrente elétrica, e os semimetais têm características intermediárias. E temos aqui também outra classificação, né, da tabela: elementos representativos, elemento de transição, são os elementos do meio, os elementos de transição interna, que são os que ficam fora da tabela periódica, e os gases nobres, ok? E assim a gente finaliza a nossa revisão de hoje.